fiquei responsável pela parte dos 10 minutos. Eu queria que vocês abrissem comigo Romanos, capítulo 12. Nós estamos num plano de leitura com os jovens para lermos o Novo Testamento até o final do ano. E essas últimas semanas nós terminamos ontem, hoje é sexta-feira, a carta de Romanos. E esse capítulo, especialmente o versículo 1 e 2, fala muito forte ao meu coração e eu quero estar partilhando com vocês. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gostei também da versão da nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. A palavra conformar, ela significa ter a mesma forma que o outro. É ser similar, é se moldar de acordo com a mente e caráter de alguém. Eu estou trabalhando numa farmácia e é interessante que toda semana a mesma pergunta, quando chega a sexta-feira e na segunda. Na sexta-feira o que você vai fazer no final de semana? E na segunda, como foi seu final de semana? Toda semana é igual. E aí a gente fica ouvindo, cada um tem um relatório diferente. Uns falam assim na sexta-feira: vou fazer nada, vou ficar em casa, vou ficar jogando videogame o final de semana inteiro. Outros falam: eu vou sair com os amigos, beber, dançar. E no final de semana do encontro, eu tinha falado, que eu ia pro encontro. E daí na segunda-feira, quando eu cheguei, eu falei: eu tô cansada, Aí uma companheira de trabalho virou e falou assim: eu imagino, deve ter sido a maior bebedeira. Aí eu virei pra ela e falei assim: não, a gente foi para um encontro de jovens cristãos da igreja. Desculpa, você é crente, vocês não fazem isso. E eu fiquei observando como que é a mente de uma pessoa não cristã. É totalmente diferente, os hábitos, os costumes, a conversa deles. Porque para eles é natural chegar no final de semana e falar que vai sair, que vai beber, que vai aproveitar a vida, como eles dizem. E chegar numa segunda-feira, relatar que, ficou bêbado, que beijou tantas, e acha engraçado isso, e conta como se fosse algo, muito legal. E eu fico observando aquilo e acho tão vazio, uma conversa tão assim sem sentido. E eu parei para observar uma coisa, que muitas das vezes nós que fomos chamados para ser e ter uma vida completamente diferente, nós muitas das vezes nos pegamos, em vez de implantarmos os valores do reino, nós acabamos pegando esses valores do mundo para dentro de nós. Porque talvez no meio da nossa comunidade que nós convivemos, talvez do trabalho, ou da escola, da faculdade, enfim,
seja meio careta chegar no final chegar na segunda-feira e dizer assim: ah, meu final de semana foi sábado, eu participei da célula, que é um grupo de jovens que se reúne para louvar, para adorar a Deus, para partilhar das coisas do Senhor. E no domingo eu fui para a igreja louvar a Deus, porque talvez isso é sem graça. Sábado você ficou falando de Deus, domingo também. Tipo, só isso que você faz? Talvez seja mais interessante, mais legal eu contar que na sexta-feira à noite eu saí, eu fui dançar, eu fui beber, eu passei a madrugada em claro. Igual também, essa semana eu e o André, a gente esteve de viagem e a gente chegou de madrugada. E eles perguntaram também: ah, como é que foi sua viagem, né? Aí eu falei: foi muito bom. Aí, que horas que você chegou? Aí eu falei que a gente tinha chegado 2 horas da manhã. Aí a mesma pessoa que tinha falado o negócio do encontro virou e falou assim: ah, mas você deve estar acostumada, né? Porque você é jovem, você deve ser acostumada a passar a noite em clara. Então, para eles, esses são os valores. E às vezes para nós, fica sem graça a gente contar que o nosso final de semana é essa coisa, assim, meio que tudo igual, todo final de semana é igual. Porque para eles todo final de semana tem uma coisa diferente. Talvez esse sábado eu provei novas bebidas, eu fiquei mais bêbado que o final de semana passado, aí eu tive mais coragem de ficar com mais garotas, mais garotos. Talvez isso seja mais interessante. E a Bíblia diz que só há 2 formas, só há 2 formatos. Ou nós nos parecemos com Cristo, nos moldamos com as coisas de Cristo, ou nós nos moldamos com as coisas do mundo. Não dá para ficar no meio termo, não dá para ser as 2 coisas ao mesmo tempo. Não dá. Mas muitas das vezes nós, cristãos, durante a semana, para enquadrar com os padrões do ambiente que nós estamos vivendo, nós nos amontoamos com o formato deles. Aí chega no final de semana, nós também, para fazer parte do nosso grupo da igreja, nós também tentamos nos amaldoar, será que existe essa palavra? Com os padrões da igreja. Nós falamos igual os crentes falam, nós cantamos igual os crentes cantam, nós temos a mesma conversa que os crentes para poder falar que a gente também faz parte desse grupo. Mas lá fora, o nosso exemplo está sendo outro. Lá fora, nós, que em Mateus 5, versículo 13 e 14, diz que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Na verdade, nós não temos colocado em prática isso. Porque o sal, ele faz a diferença na comida. E a luz também faz a diferença na escuridão. E nós fomos chamados para fazer essa diferença. Nós fomos chamados para influenciar e não para sermos influenciados. Porque talvez é meio chato, igual eu tinha falado, né? Nós contarmos essas mesmas coisas. Porque aí o que eles vão pensar de mim? Nossa, que boba, nossa, parece uma pessoa de outro mundo, um alienígena, sei lá. Ai, você não tem namorado dessa idade, ai, você deve ser lésbica, gay, sei lá, você é. Mas nós fomos chamados para isso mesmo, para sermos taxados assim. Nós fomos chamados para ser diferentes, porque se nós formos igualados a eles, tem alguma coisa estranha em nós. E é interessante que Daniel, quando ele foi lançado na fornalha ardente, ele era um jovem também, de 16 anos mais ou menos. E ele foi lançado ali por algo naquela época aparentemente simples, porque ele não quis se dobrar aos desejos do rei, que na época era comer, beber e se dobrar aos ídolos do rei. E ele não fez isso porque ele propôs no seu coração em não se contaminar com as coisas deste mundo. E é para isso que nós somos chamados.
para não nos contaminarmos com as coisas deste mundo. Se nós não fazemos isso, não é porque, você é crente, né? Não, é porque eu decidi não me contaminar com as coisas deste mundo. Porque a palavra mesmo diz, a gente cantou aqui, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não é que eu não posso fazer, eu posso, mas não me convém. Quando Jesus, ele subiu aos céus, porque ele passou por essa terra, ele viveu como nós, e quando ele subiu, ele disse que não nos deixariam órfãos, mas deixaria o Espírito Santo conosco. E o Espírito Santo, ele é muito sensível. Ele se aborrece com muitas coisas que para nós, às vezes é assim, não tem nada a ver, se eu fizer isso só hoje, não tem problema. Mas se a gente acostumar com essas práticas, corre um grande risco de que o Espírito Santo não está mais em nós. Porque se ele está em nós, essas práticas nos incomodam. Essas práticas não nos deixam confortáveis. E eu anotei aqui uns pontos que, como que a gente vai perceber que isso é pecado? Será que se eu fizer isso? Será que eu for só hoje? Estão me convidando, é só hoje que eu vou. Será que tem problema? Como eu disse, Jesus, ele desceu aqui na terra e ele foi homem, como eu e você, né, carne. E o que a gente tem que pensar antes de se igualar a esses padrões do mundo, quando fomos convidados, sei lá, para ir para uma noite, para uma boate, para uma festa, para um pub, sei lá o que for, para fumar um baseado, a gente tem que pensar, antes de falar, será que isso é pecado? Não, a gente tem que pensar assim, Jesus faria isso? Se Jesus, a gente diz que ele é o nosso melhor amigo, ele sendo o meu melhor amigo, ele me convidaria para esse lugar? Ele beberia isso? Ele colocaria isso na boca? Ele tocaria nisso? A segunda coisa é, isso escandaliza alguém? Isso vai escandalizar meu irmão? Se eu for nesse ambiente e se o meu irmão da igreja me vê entrando ali, será que isso vai escandalizar ele? O terceiro ponto é, aonde eu estou indo, os lugares que eu estou frequentando, as coisas que eu estou falando, isso promove a edificação da igreja? O quarto ponto é, este lugar que eu estou indo é instrumento para ganharmos vida para Jesus? E o quinto ponto é, o meu coração, fazendo essas coisas, o meu coração está em paz? Ser a diferença nos dias atuais pode ser difícil, porque é muito fácil falar, todo mundo faz. É muito difícil ter essa a posição de um namoro santo. É muito difícil não ir para a cama com o meu namorado, porque todo mundo vai. Porque eu não posso. Então, antes de você fazer essas questões de se comparar a todo mundo, você não tem que fazer essas perguntas. As perguntas foram essas que eu ditei antes. Jesus faria isso? E o que a gente tem que pensar é, tudo que nós formos fazer tem que ser para agradar o nome do Senhor. Não são os nossos colegas de escola, de faculdade, do trabalho. Não são os cantores, os artistas, séries, as redes sociais que têm que nos influenciar. Mas somos nós, são os padrões de Cristo que tem que influenciar o mundo. Foi para isso que nós somos chamados. Essa é a nossa missão na Terra. Em 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz: o mundo, ele está entregue ao pecado. Então, em vez de nós cristãos sermos influenciados, igual eu já falei, pelas coisas desse mundo, somos nós que devemos influenciar.
Nós devemos levar a luz, a salvação, por onde nós passarmos. Nós devemos implantar as marcas de Cristo nessa terra, neste mundo. Foi para isso que nós fomos chamados. Que o mundo, ele veja em nós quem Cristo é. Amém?